Trago agora a segunda reportagem da nossa série sobre as dificuldades que as pessoas com deficiência enfrentam no transporte público. Hoje nós vamos mostrar a rotina de quem tem deficiência visual. Você vai entender como é que é o dia a dia dessas pessoas, os desafios que elas encaram e as barreiras que elas precisam superar para se deslocar pelas cidades. Era 7 da manhã quando a nossa equipe encontrou o Marcos Antônio em Taguatinga. O educador físico tem apenas 15% da visão. Desde os 5 anos, ele convive com uma condição rara, a ceratoconjuntivite, e consegue ver sombras, silhuetas apenas. A caminhada de cerca de 200 metros até o metrô envolve vários desafios. O primeiro, atravessar as ruas. Marcos se guia pelo som dos carros para saber quando seguir e vai usando a bengala como guia. O trajeto é muito complicado, porque tem muito buraco, pessoas, ambulantes, então se torna muito difícil. Se tivesse o piso tátil, talvez até resolveria 50% ou 80% do nosso problema. Sem ele, a gente atrasa em 2 horas o percurso que a gente poderia gastar em 1 hora. Pausa para um serviço de utilidade pública. O Marcos estava me explicando que quem tem a bengala, no caso dele, que ela é verde, então é uma pessoa com baixa visão. Quem tem a bengala branca perdeu a visão total, não é isso, Marcos? Total, exatamente. E também tem a branca com o gominho lá de baixo. O último gomo, ele é vermelho, que é para o cego surdo. E aí, além disso, ele me explicou também como é que vocês, quando verem alguém aí na rua que esteja com deficiência visual ou tenha baixa visão, como é que vocês podem também guiar essa pessoa. Então, vamos fazer aqui, Marcos, encosta o braço no dele e ele vai pegar aqui o meu braço e eu vou guiando ele. Se eu vou para a esquerda ou para a direita, ele vai sentir, e se for em um local estreito, só eu colocar o braço para trás que ele vai entender também que ele precisa aqui ir para trás de mim. Na chegada ao metrô, nada de piso tátil, que serve para as pessoas com baixa visão e cegos se guiarem. Depois da catraca, não dá para saber qual caminho seguir. Como eu vivo aqui há muito tempo, eu criei algumas estratégias, que é achar a parede, contornar ela, porque geralmente a escada rolante está bem em seguida. Na espera pelo metrô também não há indicação de qual é o vagão para pessoas com deficiência, e o único alerta no piso para não chegar perto dos trilhos é essa faixa amarela, que para pessoas que andam com bengala é próxima demais da margem. Se não bastassem os obstáculos, os vagões do metrô vinham tão lotados que só depois de 40 minutos conseguimos nos espremer literalmente. Tá tão cheio, a gente não consegue nem se apoiar aqui dentro. Quanto mais sentar, então a situação é realmente bem caótica. Ainda no mesmo vagão, o Marcos encontrou uma colega, também deficiente visual, tentando chegar ao trabalho. Tem muita gente que não trabalha por conta que, assim, dessa dificuldade, né, do transporte público de Brasília, e por conta que esse preconceito que a gente tem, né, do pessoal da gente chegar atrasado e o pessoal falar que a gente, porque é deficiente visual, tá chegando atrasado, porque é coitadinho, porque é isso, porque é aquilo. Não é. Finge que tá dormindo, para não levantar, então é aquela confusão toda. Na saída da estação para a parada de ônibus, Marcos Antônio relatou os desafios em relação aos coletivos. Quando eu chego na parada, eu sempre procuro alguém para parar o ônibus para mim. Então eu peço à pessoa, aí se for sair, me avisa, por favor. Já dou a instrução toda, porque
Já aconteceu muitas vezes a gente pedir ajuda, a pessoa pegar o dele e deixar a gente no vácuo. O ponto mais triste é a gente à noite estar na parada sozinha e não tem ninguém para poder nos auxiliar. Eu ainda consigo ver o farol do carro, então eu parava caminhão, ônibus, o que viesse eu tava dando a mão para parar. Mas quem é deficiente visual total, então já complica mais, que ele não vê nada, então ele fica ao Deus dará, só Jesus na causa. Tudo isso em conjunto atrapalha porque a gente acaba falando assim, não vou sair de casa que eu vou enfrentar um monte de problema, então eu prefiro ficar em casa. Ainda existe a dificuldade de lidar com a falta de consciência ou conhecimento mesmo das pessoas. Alguns motoristas falam que eu não posso ir na parte de trás, que eu peço, né, porque agora é lei. Então, muitos falam que eu só tenho 2 lugares na frente para usar. Então, eles não chega para eles a informação que a lei muda. E hoje, qualquer assento dentro do ônibus é preferencial. Então, seja atrás, seja na frente, ele tem que pedir para a pessoa para a gente poder sentar. E só sair com o ônibus quando a gente estiver totalmente seguro. Segundo o secretário de Transporte e Mobilidade do DF, o governo vem desenvolvendo ações com foco na segurança das pessoas com deficiência visual. Nós estamos implantando agora 2.850 abrigos de ônibus, nos quase 5.000 abrigos que existem, 5.000 pontos que existem em todo o Distrito Federal, e todos esses abrigos têm essa acessibilidade. Os que não têm, nós estamos implantando, requalificando e reparando, fazendo essa reforma para que eles não tenham dificuldade. A secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência alerta também para adequação aos deficientes da terceira idade. 7,8% da população do Distrito Federal tem pelo menos um tipo de deficiência. Então, a gente precisa considerar que também a população brasileira é uma população que está envelhecendo. Então, daqui a uns 30 anos, nós vamos ter muito mais pessoas idosas e quanto mais a gente vive, maior a probabilidade de a gente adquirir, passar a estar em uma situação de deficiência. Existe a lei LBI, que é a 13.147, que visa juntar todas as leis que assistem as pessoas com deficiência e lá está garantido que todos os lugares públicos e privados devem estar devidamente adaptados. Só que a lei na escrita e na prática são totalmente diferentes. Eu também sou cadeirante, não dá para ver, mas eu uso cadeira de rodas há 20 anos, vítima de um acidente doméstico. E é importante que a sociedade entenda que a pauta da deficiência é uma pauta de interesse coletivo. Porque quando a gente não tem acessibilidade, quando não provê recursos e políticas públicas efetivas para esse público, a gente também prejudica essa família. Então, quando tem uma criança com deficiência, por exemplo, geralmente os pais, a família também se mobiliza em torno de prover os recursos de acessibilidade. E quanto mais distantes a gente tiver da participação social, quanto mais encerradas no espaço privado, maior a probabilidade de estarmos violadas nos nossos direitos mais fundamentais, como o direito de ir e vir. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.